vamos continuar a ter Jorge Faustino na Kings League. O que é que pensaste quando viste todas estas regras tão loucas que tem a Kings League? E eu continuo a achar que os árbitros espanhóis, o nível não é tão bom como o esperado. É um gosto falar da Kings League e falar com alguém que fala em português sobre a Kings League. Exatamente. Também é um gosto ainda maior. Pois então, olá, muito bom dia, Jorge. Bom dia. Muito obrigada por disponibilizar este momento para esta pequena entrevista. É um gosto falar da Kings League e falar com alguém que fala em português sobre a Kings League. Exatamente. Também é um gosto ainda maior. Então, queria começar por te pedir que te apresentasses um bocado, que contasses um bocadinho a tua trajetória a nível de árbitro de futebol, evidentemente. Olha, sim, em modo fast forward, em modo rápido. Eu era guarda-redes nas camadas jovens do Sporting Pombal. Eu sou de Pombal, ali do distrito de Leiria, e nos júniores houve um dia em que eu estava no banco, lá está, e faltou um dos árbitros, na altura fiscais de linha, e era necessário alguém, fui eu. Gostei, desafiaram para continuar, comecei então aos 16 anos a fazer uns joguitos. Depois decidi tirar o curso de árbitro só naquela curiosidade de saber mais umas coisas, até para poder chatear os árbitros quando estava a jogar. Mas depois o bichinho entrou e mal cheguei a sénior, à idade de sénior, deixei de jogar a bola, comecei a arbitrar. Portanto, fiz todo o meu percurso nos distritais da Associação de Futebol de Leiria. Depois subi aos quadros nacionais e, portanto, foi daí até ao futebol profissional, onde estive um ano a dirigir jogos da segunda liga, e na altura, por uma questão tínhamos um quadro de árbitros com idade avançada e era necessário rejuvenescer, e durante algum tempo houve mais restrições às subidas com idade, e portanto naquela altura não podia subir ninguém com mais do que 37, eu ia fazer 37 e pensei, bem, se eu não posso subir para a primeira categoria, para a liga, não me faz sentido para mim continuar agora mais 8 anos, até aos 45, na segunda, e portanto decidi abandonar. Tive um ano sem ver futebol, praticamente, e passado um ano desafiaram-me para ir à TV e comentar um jogo. Não era algo que me passasse pela cabeça, eu já tinha recusado inclusivamente de ser observador de árbitros, não era algo que me passasse pela cabeça estar a comentar a arbitragem, a comentar os meus colegas, a analisar os meus colegas, mas fui fazer um jogo à TVI na altura. Gostei, desafiaram para continuar, continuei, depois desafiaram-me do Record e do Jornal do Público, e portanto comecei a colaborar com a comunicação social. Hoje em dia estou na Sport TV a fazer o juízo final e mais alguns programas, e no Jornal Record, tentando sempre olhar para a arbitragem numa perspectiva pedagógica, ajudar as pessoas e o público, os adeptos, a perceberem as decisões dos árbitros, sejam corretas ou incorretas. E portanto este, assim, muito rapidamente foi o meu percurso. E depois o ano passado, como tu sabes, e se calhar já trarás essa pergunta, fui desafiado para olhar um bocadinho para isto da Kings League, e fui até ao México, e foi aí que começou a minha aventura aqui neste novo futebol, digamos assim. Exatamente. Como é que surgiu a oportunidade de vires à Kings League, e se conhecias este produto, este evento? Eu dou aulas de marketing na Universidade Católica, e já tinha falado aos meus alunos deste projeto da Kings League, a forma como, muito inteligentemente na minha perspectiva, se conectou um desporto de massas, mas que estava a perder algum envolvimento com um público mais jovem. Como é que se conectou isso com um público mais jovem que passa a vida agarrado ao computador, ao streaming, ao Twitch, às redes sociais, e portanto, como é que se fazia a ponte? E eu acho que foi muito inteligente esta ponte que foi feita, este formato que foi criado, de ligar os streamers, os influencers, os produtores de conteúdo, ao futebol, criando regras diferentes, tornando-o mais dinâmico. E portanto eu falei sobre isto um ano antes deste desafio aos meus alunos na Católica, a explicar como é que o conteúdo, porque isto é tudo, it's all about content, e nas minhas aulas que estava a dar sobre conteúdo, e nomeadamente conteúdo para marcas, dei este exemplo. Portanto, já não conhecia em detalhe as regras, sabia que era uma maluquice das cartas e dos jogadores mascarados na altura, porque no início houve, acho que foi o Kun Agüero, não me lembro, jogou mascarado sem saber quem é que era e quem é que não era, portanto aquelas coisas todas. Portanto, dei esse exemplo da forma como é que se conseguia envolver comunidades novas numa atividade que estava a perder alguma força, e está a perder alguma força num contexto de gerações mais novas. E portanto já conhecia. Como é que eu fui desafiado? Eu em janeiro, fevereiro, fui contactado por um amigo meu que me disse: olha, falaram comigo porque vai haver um campeonato do mundo da Kings League
e neste momento só existe Kings League Espanha e Kings League México. Portanto, só árbitros mexicanos e espanhóis, e 80% ou 70% das equipas que vão ser mexicanas e espanholas, porque era um mundial de clubes. Portanto, eles vão precisar de árbitros que não sejam nem mexicanos nem espanhóis. Queres ir, arranjas mais alguém, querem ir. E pá, isso é uma grande maluqueira, mas eu sou de ir nas maluquices e, portanto, 2 meses antes do Mundial disse que sim. Fui eu e o João, um colega meu também foi árbitro, e portanto dissemos que sim e preparámos, estudámos e lá fomos nós até ao México apitar o Mundial de Clubes. O que é que pensaste quando viste todas estas regras tão loucas que tem a Kings League? Olha, achei genial. Porque se nós olharmos, e lá está, quando eu olho para uma perspectiva de marketing e de marcas e de produtos e de serviços que têm sucesso, quando nós olhamos para o que é e não fora do desporto, quando nós olhamos para um Uber, percebemos que o Uber fez o mesmo para os táxis, só que de forma diferente, e a perceber o que é que os consumidores queriam. Eu acho que a Kings League é um pouco isso, é perceber o que é aquele nicho, que não é um nicho assim tão pequeno. Tivemos 3 milhões de pessoas a ver o jogo há 2 dias, o que é que aquela faixa etária quer e como é que nós lhes podemos dar algo que é parecido, mas é substancialmente diferente. E, portanto, a redução do tempo de jogo, o facto de haver dinamismo de novo, o máximo de tempo que há da mesma coisa é ali entre os 5 minutos e os 18, que pode ser mais ou menos a mesma coisa, porque depois antes dos 5 minutos, e quem está a ver há de conhecer as regras, depois também falar, antes dos 5 minutos temos os jogadores a entrar, aos 18 minutos depois temos a situação do dado, na segunda parte temos a questão das cartas que podem mudar completamente o jogo, portanto não há momentos, ou não há grandes períodos de momentos calmos, e enquanto o meu filho que adora futebol, tem 8 anos, não consegue estar a ver um jogo de 90 minutos e adora futebol, atenção, num jogo da Kings League que demora 40 minutos com as coisas que estão sempre a acontecer, agarram esta faixa etária ao monitor, à televisão, não é? em modo streaming, mas agarram-nos à televisão, ao computador, ao telemóvel a ver, e portanto achei brilhante e acho que é muito divertido, e também o facto de ser uma modalidade desenvolvida num contexto privado também permite que alguém se lembre e diga assim, olha, a partir de agora, a partir de amanhã, a regra vai mudar e vai passar a ser assim. E, portanto, testa-se e erra-se e depois corrige-se e vai-se melhorando e, portanto, vamos conseguindo perceber o que é que as pessoas que veem isto querem e, portanto, vamos adaptando. Exatamente. Outra coisa, já contaste um bocado, o formato é um formato bastante atrativo, tal e qual como tu contaste. Hoje em dia, para a geração, para as gerações mais novas, mais recentes, têm mais dificuldade em ver um jogo durante 90 minutos, e o facto de serem jogos de 40 minutos que são muito mais dinâmicos é bastante mais atrativo. Também o facto de poderes estar a ver o jogo e poder estar a escrever no chat, a interactuar, isso é realmente algo, e tu que tens um filho daste conta, não? Que para a juventude é bastante mais atrativo, porque a nível da atenção eles conseguem captar e conseguem estar ali os 40 minutos, coisa que não acontece num jogo tradicional. Sim, e o facto de, por exemplo, os presidentes serem streamers, em Portugal nós ainda não temos Kings League, pode ser que tenhamos em breve, mas o facto de serem streamings que estão muito próximos destas gerações, lá está, o meu filho não conhece o Blue, nem o DJ Mario, nem etc, mas conhecerá streamers e conhecerá youtubers e produtores de conteúdo, influencers em Portugal. Provavelmente se um desses tivesse um clube, aliás, a minha filha, que não liga assim tanto ao futebol, que tem 12 anos, provavelmente, que tal como no México existem várias equipas, e em Espanha também, cujos presidentes são mulheres, são influenciadoras, provavelmente alguma delas, se a minha filha a conhecesse, iria ficar entusiasmadíssima e iria passar a acompanhar, ela que vê pouco futebol, mas passaria a acompanhar ainda mais, nomeadamente a Kings League, por isso mesmo, que não é só o Casillas, não é, que tem uma equipa, mas depois são os outros influenciadores que não têm nada à partida a ver com o futebol, que trazem gente que também no limite à partida não estaria muito virada para estar a ver futebol, ou neste caso para estar a ver esta competição. Exatamente, e no fundo acabam por ser novos referentes que acabam por trazer gente ao desporto. Eles próprios não têm comunidades relacionadas com o desporto, que é o caso de várias presidentes que temos, mas o interessante é mesmo isso, é que acabam por trazer uma comunidade que não liga nada ao futebol nem ao desporto, e começam a seguir e a gostar de desporto.
Se este formato chega a Portugal, quem é que te passa pela cabeça como possíveis presidentes? Assim, Olha, 2 ou 3 nomes assim que... nós conhecemos no México e falámos logo sobre esta hipótese. Portanto, tu falaste logo com o Ricardinho, que gosta muito disto, falaste logo com o João Félix, que gosta muito disto. Portanto, eu acho que os jogadores de futebol, é muito óbvio que há vários ex-jogadores de futebol que se entusiasmariam com este projeto, numa perspectiva de poderem ser presidentes. Isto funciona bem quando existem 2 presidentes, não é? Um do futebol e um streamer. Eu acho que existem alguns albernas, não é? Temos o Movimind, por exemplo, temos o Wanted, temos sim, o Wanted também. Portanto, aqui é mesmo uma questão, tem que haver aqui um match entre 2 coisas, que é a pessoa gostar de desporto e no limite gostar de futebol e deste conceito, e a outra é ter uma força muito grande no digital em termos de seguidores. Portanto, pegando ali no top 20 ou top 30 em Portugal, era chegar ali, era fazer algum levantamento e escolher 12. Normalmente as ligas têm 12 equipas, portanto era escolher 12 streamers, influencers, 12 jogadores de futebol, fazer ali 12 parelhas e arrancarmos com isto. Achas que este formato teria sucesso em Portugal? Acho que sim, acho que e teria sucesso em várias vertentes. Acho que temos público interessado. Acho que quando as pessoas começam a descobrir, e vivi isso e percebi isso desde que estive no México, e saíram algumas notícias em Portugal sobre a minha presença no México, e a falar com as pessoas, depois comecei a perceber que alguns começaram a acompanhar e a seguir, e que hoje são fãs e acompanham a Liga Espanhola, e me dizem, e tu viste aquilo que aconteceu na Liga Espanhola? Não vi, não vi o jogo, mas posso ir ver para te explicar o que é que aconteceu em termos de leis. E portanto, acho que em termos de interesse do público haverá seguramente interesse de marcas, porque eu também trabalho na área de marketing desportivo, patrocínios, e portanto, do que já tenho percebido, haveria interesse. Agora aqui depois é uma questão de escala. Nós somos 10 milhões, não é assim tão pequeno, mas em termos de investimento, porque um projeto destes tem grande investimento, nomeadamente na infraestrutura inicial. Para quem não sabe, isto joga-se num campo, só num campo, menos mal, não é preciso andar visitantes e visitados, portanto, joga-se normalmente só num campo, é assim no México, é assim em Barcelona, mas o montar toda a infraestrutura e depois, como estamos a falar de conteúdo e conteúdo produzido com alta qualidade, é o equivalente a uma transmissão de um jogo de Primeira Liga, o número de câmaras envolvidas, a produção, portanto, esse custo regular da produção é elevado e, portanto, há que fazer aqui mais do que, porque sabemos do interesse, como eu disse, de marcas e de público, é perceber aqui se a coisa é viável ou não, porque estamos a falar de um projeto privado que tem que dar dinheiro, ou pelo menos não pode perder. E, portanto, também já tive algumas conversas, naturalmente, sendo esta a minha área, para além da parte da arbitragem, algumas conversas com a Cosmos, com as pessoas responsáveis da Cosmos, e, portanto, estamos a olhar para o futuro, deixa ver o que é que pode acontecer, mas gostava muito que houvesse Kings League em Portugal. Qual é que achas que foi o jogo mais complicado até agora de arbitrar neste Mundial? Do meu ou das equipas de arbitragem? Teu e também das equipas. Meu, acabou por não ser complicado. Aliás, felizmente os jogos correram bem, os jogadores também percebem e percebem o que é que estamos aqui a fazer no Mundial, para além de o ganhar, que todos o querem ganhar. É um momento de exposição desta marca, deste produto, e portanto os jogadores têm a noção da responsabilidade do que estão aqui a fazer, mas acho que o Espanha-Itália foi um jogo porque uma das equipas ia embora. A Espanha era a favorita a ganhar este Mundial, a Itália estava a jogar em casa, tem uma boa equipa e portanto foi naturalmente um jogo intenso, correu muito bem, os jogadores respeitaram-se imenso, respeitaram o meu trabalho, portanto foi divertido de fazer, mas havia naturalmente uma grande tensão no ar. Em termos de jogos difíceis, acho que agora esta meia-final da Marrocos-Colômbia, Marrocos tem uma equipa excelente, a Colômbia também tem uma equipa excelente e portanto era um jogo, são duas equipas, normalmente as equipas sul-americanas são mais de coração e portanto há sempre ali mais algum fogo dentro de campo, e a equipa marroquina também tinha muito isso e portanto acendeu mais o jogo. Mas felizmente chegamos ao fim do jogo do lado da parte da arbitragem com boas decisões, sem peso relativamente àquilo que era a decisão do jogo, portanto a arbitragem não teve qualquer influência,
é sempre bom quando chegamos ao fim, chegamos enquanto equipa de arbitragem, eu estava nesse jogo, mas não era o principal, mas quando chegamos ao fim e podemos estar descansados e olhando para aquilo que se passou no México, o Mundial de Clubes, olhando para o que se passa nas ligas nacionais, olhando para o que se passa neste Mundial, eu diria que podemos, falta-nos fazer a final, mas que podemos estar em termos de organização relativamente àquilo que é a arbitragem, muito orgulhosos do que aqui se passou, porque não me parece que tenha havido um jogo em que uma equipa tenha perdido por causa de um erro de arbitragem, e é natural que haja erros de arbitragem, mas felizmente não aconteceu até agora, esperemos que a final nos corra bem a todos, mas acho que parece-me que a arbitragem deste Mundial de Kings League Nations esteve num nível muito elevado e isso é... Comparando então com o México, achas que houve um melhor nível arbitral neste porque mundial? Também os jogadores colaboraram. No México estávamos a falar de um Mundial de Clubes, em que, como eu estava a dizer há pouco, eram 16 equipas, eram 10 equipas espanholas, mais 8 ou 9 mexicanas, sim. E depois 7 ou 8 ou 10 de outros países que estavam a começar. E portanto, havendo muitas equipas sul-americanas, muitas equipas espanholas, a tensão entre elas era maior e, portanto, havendo mais tensão entre as equipas, há sempre maior risco de se envolverem, de arranjarem quesílias, de arranjarem confusão e depois a arbitragem é impactada naturalmente por esse ambiente. E, portanto, eu acho que aqui houve mais respeito entre os jogadores, entre equipas, e isso facilitou o trabalho dos árbitros que conseguiram estar à altura e, portanto, sim, estou feliz numa perspectiva de olhar para o meu trabalho e dos meus colegas, estou feliz com aquilo que se passou aqui em Itália. Ia-te perguntar como é que vias o nível arbitral até ao momento, porque tenho precisamente um colega meu que vais falar com o árbitro, pergunta como é que vês, precisamente porque este meu colega tem um canal de VAR, ou seja, analisa as jogadas da Kings League Espanha. Sim, do VAR. E então ele pediu-me para fazer precisamente esta pergunta: como é que tu vês a nível geral o nível arbitral deste Mundial? Tal e qual como respondeste. Sim. Bastante bem. Eu acho que sim, não sei. Diz-me tu também. O que é que tu que acompanhas a Espanha, agora fora a entrevista? Eu continuo a achar que os árbitros espanhóis, o nível não é tão bom como o esperado. Ainda há bastantes coisas a ser melhoradas. Sim, há sempre. Mas, por exemplo, lá está, o árbitro mexicano, o Daniel, acho que fez também, ele teve 1 ou 2 jogos muito difíceis que eu acho que lhe correram muito bem. Eu, felizmente, os jogos que tive também, e houve ali 2 ou 3 também mais intensos, e acho que correram muito bem. E os espanhóis são os mais experientes. Eu acho que também, quando estamos na arbitragem, e eu vivi isso, e qualquer árbitro vive isso, que é quanto mais estamos expostos, mais dificuldade depois há, até de relacionamento durante o jogo. E, portanto, a maior parte destes jogadores já lidaram com estes árbitros em momentos infelizes em que os árbitros erraram. Portanto, quanto mais jogos fazemos de um jogador, mais hipótese já de haver histórico de erros relativamente a esse jogador ou a essa equipa. E, portanto, é natural que os árbitros espanhóis sejam mais sinalados. Exatamente, do que nós que chegamos agora aqui fresquinhos e ninguém nos conhece e até corre bem e dizem, olha, aquele árbitro é espetacular. Pronto, mas quem anda na arbitragem sabe que é assim. Ok. O que é que achas dos números que estamos a ter neste Mundial? É brutal, eu olho... Estamos a falar de uma competição internacional, por exemplo, versus o que eu vou dizer que é uma competição nacional, mas eu olho para os números de audiências de televisão relativamente a jogos e a transmissões da Liga Portuguesa e comparando com isto, não é avassalador a diferença de números. Quando temos uma meia-final com mais de 3 milhões de pessoas a ver no pico de transmissão, no pico de dispositivos, no pico, exatamente. São números astronómicos e que demonstram a força desta competição e no limite também reforçam a necessidade ou a oportunidade, diria, da organização de olhar para mais competições internacionais, se calhar, porque cada país individualmente tem força, mas quando estamos a agregar e quando estamos a falar de nações e a falar de países, os números crescem de outra forma. Portanto, eu acho que parece-me que esta organização deste Mundial de Nações pode ter aberto aqui uma oportunidade, uma visão para a empresa, para a Cosmos que organiza estas competições, porque os números são muito interessantes, acho que vão ser muito interessantes para as marcas que se associaram portanto, parece-me que vão haver oportunidades de fazer mais competições assim. Alguma vez te imaginaste vir ao Allianz Arena para arbitrar um evento destas características?
Antes disso, deixa-me só apresentar-te estes dois, o Salva e o Joan. Un saludo, ¿qué tal? Soy Ana Crespo. Os árbitros espanhóis, o nível não é tão bom. Haceles ahora una pregunta en español y después nos continuamos. Sí, justo. Bueno, aprovecho que os tengo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis disfrutando de este mundial? ¿Cómo está siendo la experiencia para En portugués, tienes que hablar en portugués. ¿Sí? No. Bueno, la verdad. Preséntate primero. Bueno, yo soy Salva, árbitro de Kings League España. Y bueno, la experiencia, la verdad que top. Juntar estilos de fútbol de diferentes partes del mundo es espectacular, pues nosotros estamos acostumbrados un poco al fútbol europeo y es diferente. Y verlos combinados en un partido es espectacular. Y luego ya llegar a una final aquí en el Juventus Stadium es algo que nosotros, la verdad, no teníamos contemplado vivir a nivel arbitral. Sí, un poco lo que dice Salva. Soy Joan también, compañero de la Kings League España. Y la experiencia de no solo los equipos, sino también a nivel arbitral, que somos un italiano, un portugués, dos mexicanos, pues bonito un poco compenetrarnos entre todos, trabajar un poco en la misma línea. Y la verdad que hemos tenido muy buenos partidos, hemos tenido suerte de que las polémicas han sido muy reducidas. Y cuando todo el torneo va bien y acabas en esta final en un estadio como este, como el de la Juve, que solo verlo ya impacta, sobre todo para nosotros, que claro, estamos acostumbrados en el Cupra o en campos más pequeños, pues es muy bonito y una experiencia muy agradable de vivir, así que muy ilusionados también con el partido de hoy. Pues muchísimas gracias, chicos. Espero que os vaya muy bien. Gracias. Y espero seguir viéndoos ahí por el Cupra. Muy bien, ¿vale? gracias. Muchísimas gracias. E já para finalizar, vamos continuar a ter Jorge Faustino na Kings League? Olha, não sei porque ainda ontem falava isso com os meus colegas, tenho 46 anos. Isso não é nada. Isso é como o vinho do Porto. Exatamente, não, mas tenho que refletir, eu tenho a minha atividade principal e secundária e terciária não é Kings League, portanto eu trabalho, sou diretor de patrocínios de um torneio de ténis em Portugal, do Millennium Estoril Open, dou aulas na Católica, colaboro com a comunicação social a analisar a arbitragem e portanto tenho algumas limitações de tempo. Além disso, depois tenho uma família que no meio disto tudo é importante sublinhar isso e é graças a eles também que eu estou aqui, por me permitirem e por perceberem o entusiasmo que eu tenho com isto e que me permite ter estado quase um mês no México, estar aqui agora quase 2 semanas e meia e portanto não sei ainda de futuro. Sei que admiro muito este projeto, gosto muito dele e quero continuar envolvido. Se é dentro do campo a apitar, se é a ajudar os árbitros, se é numa perspectiva até mais de desenvolvimento e promoção de um evento destes em Portugal, gostava muito também de fazer. Em algum dos patamares vou estar envolvido, agora vamos ver como. Ok, vamos ter Jorge Faustino, não sabemos como, mas Exatamente. Vamos continuar. Espero continuar a estar envolvido na Kings League. Sim. Ok, muito obrigada por o teu Obrigado, tempo. Obrigado. E muita sorte hoje para a final. Obrigado.